pessoal, esse aqui é mais um daqueles notebooks simples, mais básicos, só que muito forte pela faixa de preço em que ele atua. Estamos falando do IdeaPad Gaming 3 na versão com Ryzen 7 5800H e uma RTX 3060. E esse cara tá chamando muita atenção porque vira e mexe ele tá em promoção aí na faixa dos seus 5.000 a 5.500 reais, sendo então o notebook mais barato a conter essa placa de vídeo, né? A conter a RTX 3060, inclusive ficando no mesmo preço de notebooks com 3050, né? Contra a Dell G15, por exemplo. E aí muita gente anda me perguntando se não vale a pena comprar esse cara ao invés do Dell G15 ou Nitro 5 com 3050, porque, bom, o preço dele tá muito atrativo. Mas é claro que não existem milagres, né, pessoal? É aquilo, você paga menos, você recebe menos. Então sim, existem motivos para ele ser mais barato, mas apesar disso eu ainda acho que ele vai ser a escolha de muita gente por aí. Então bora lá, deixa eu falar para vocês o que a gente achou desse IdeaPad Game 3. Ele já passou por vídeo de unboxing, live de testes e ficou ali umas 2 semanas com o VAP testando, pra gente saber quais são os pontos positivos e negativos desse cara, mas é claro, isso tudo depois de você deixar o seu gostei para apoiar nosso trabalho por aqui. E se você curte esse universo aqui de notebooks gamers, né, não se esquece de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar as próximas novidades, fechou? Começando então aqui pela parte de construção e visual, eu vou ser bem breve nessa parte, porque como vocês estão vendo, ele é bem parecido com outros Gaming 3 que já passaram aqui no canal recentemente, não recentemente, mas ultimamente. Vale a pena lembrar que essa versão é de 2021, tanto que a identidade visual dele ainda é o dessa época. Os novos Gaming 3 de 2022, 2023 estavam com visual mais recente, com bundinha e etc. Mas eu vou te dizer que eu até curto mais esse visual antigo, né, porque ele é mais sóbrio, chama muito menos atenção para quem tá pensando em utilizar ele para estudar ou trabalhar, por exemplo. Então eu nem vou colocar aqui como ponto negativo o design dele ser o padrão de 2 anos atrás. Dá para dizer que ele é leve também, pesando um pouco mais de 2 kg ali, 2,1 kg, né? O que é abaixo da média entre os gamers, principalmente se tratando de notebooks com 3060. Já de espessura, ele é bem normal, não é um notebook fino, ele fica ali nos seus 24mm de espessura, o que é padrão, né, dos notebooks gamers. Ele é todo de plástico liso, inclusive mais simples, sem nenhum tipo de acabamento especial, mas pelo menos abre usando uma mão só. Fala dele, né? Abrindo o Note então, temos aqui o Palm Rest, que é a parte interna, que novamente tem o visual padrão da Lenovo que a gente já conhece. Mas apesar disso, eu gosto, eu acho bem bonito, é mais sóbrio do que os modelos gamers ali, né? Não tem nada que chama muita atenção, inclusive essa pintura bem escura ali, contrastando com a iluminação branca do teclado, fica legal demais. Estamos aqui um teclado ABNT, full size e com teclas mais durinhas e meio soltas também, padrão da Lenovo. Uma única observação é que os teclados da Lenovo costumam ter as setas meio deslocadas para baixo, né? Uma identidade visual deles. E um outro detalhe é que o botão Power fica separado do teclado, ponto positivo. Já o touchpad é bem simples, tá? Os cliques são meio barulhentos e meio soltos também, então aqui realmente é um touchpad de baixo custo. Tem um acabamento liso e é pequeno comparado com os modelos mais modernos que a gente tem visto. Resumindo essa parte, pessoal, ele é bonito internamente, mas tem um teclado e touchpad básicos, tá? Não espere muito disso, assim como a tela, que também é bem simples. É uma tela de 15 polegadas IPS Full HD, agora com 120 Hz de taxa de atualização, tá? Pelo menos não é 60. E na questão de qualidade, ela tem 250 nits de brilho e cores básicas, abrangendo aí 45% do padrão NTSC. É mais um item que não impressiona, mas também não decepciona por conta da faixa de preço, né? Por 5.000 a 5.500 reais, você realmente não encontra telas muito diferentes disso aqui. E até agora eu citei itens que são básicos, meio padrões, mas que não são necessariamente pontos negativos, né? Então vamos agora tocar num primeiro ponto negativo desse notebook, que seriam as conexões. Começando que ele só tem conexões laterais, tá? Ele não tem nenhuma conexão aqui na parte de trás, que alguns notebooks hoje em dia já costumam ter. E bom, aqui no lado direito nós teremos 2 portas USBs 3.2 comuns e um P2 para headsets. Até aqui tudo certo. Já do lado esquerdo nós temos a entrada da fonte, uma RJ45 para conexão via cabo, um HDMI 2.0 e uma USB-C, só que da simples, tá, pessoal? Que não suporta nem saída de vídeo e nem carregamento PD. E bom, eu disse que as conexões desse Note seriam um ponto negativo porque, primeira coisa, ele tem uma porta USB a menos do que os seus concorrentes, só temos 2 USBs aqui no lado direito, né? Isso vai limitar a quantidade de periféricos que você vai conectar nesse Note. E segundo, que quando a gente chega na porta USB-C dele, é uma USB-C que não tem saída de vídeo. E bom, acho que todos os seus concorrentes já possuem esse tipo de recurso. Você não pode nem carregar o Note pela USB-C. Até aí tudo bem, muitos também não suportam carregamento, mas pelo menos saída de vídeo eu
eu esperava desse cara. Mas como é um conjunto mais antigo, como eu falei, né? É um conjunto de 2021. Naquela época, realmente, a USB-C com vídeo não era tão popular como é hoje em dia. Então é bom você calcular bem, caso você queira comprar esse notebook e criar um setup ali com vários periféricos plugados, né? Principalmente com relação a monitores plugados, tem que ver como é que você vai fazer nesse Gaming 3, porque ele só vai ter uma saída de vídeo, que é justamente a HDMI. Não tem nenhuma outra forma de você conectar monitores externos nesse cara. Falando em monitores externos, para quem é mais nerdola e gosta aí da parte técnica, tá? A HDMI, que é a sua única saída de vídeo, está ligada diretamente na placa de vídeo integrada. Então aqui não temos nenhuma saída de vídeo conectada na 3060, o que faz com que você não consiga fazer aquela gambiarra de usar o monitor externo para ganhar mais performance, porque para isso a HDMI ou a saída de vídeo, né, se tivesse outra, teria que estar ligado direto na 3060, o que não é o caso. Tá, mas vamos parar de bater nesse notebook e começar a falar sobre os pontos positivos, inclusive um ponto que me surpreendeu demais, que foi a autonomia de bateria. Vocês acreditam que, tirando os modelos de produtividade, esse cara foi o nosso recordista, cara, de bateria? Ele foi o que mais durou fora da tomada? Ele pegou 525 minutos no teste de vídeo playback. Isso são simplesmente 8 horas e 45 minutos fora da tomada. É muita coisa para um modelo gamer. Claro que o nosso teste é utilizando o modo de economia de energia, metade do brilho da tela e também rodando só um vídeo de fundo, mas mesmo assim, comparando com outros notebooks gamers, ele se saiu muito bem. E olha que a bateria dele nem é grande, é uma de 60 Wh, imagina só se fosse maior. Tá aí um dos motivos da gente elogiar bastante os processadores Ryzen. Eles são bem mais econômicos, né, que os Intel, e provavelmente por isso que o Gaming 3 se saiu tão bem nesse teste. No teste de bateria, a gente configurou o volume dos alto-falantes desse notebook a 30% e, falando neles, a qualidade de som dele é bem básica, não espere muito nesse ponto, mas o volume é bem alto, inclusive mais alto que a média. Já sobre a webcam, coisa simples, tá, pessoal? Resolução HD, vocês estão me vendo e ouvindo por ela nesse momento, e ela tem travinha física, que eu posso vir aqui, ó, simplesmente travar vocês, caso você queira um pouquinho mais de privacidade. Agora, falando de hardware, pessoal, uma coisa legal desse notebook aqui é que ele já vem com 16 GB de RAM originais sem precisar de upgrade. Ele aguenta mais, a Lenovo diz suportar até 32 GB e provavelmente aguenta até 64 se você testar, mas a gente não chegou a fazer isso. Tem 2 slots de RAM, ele usa memórias DDR4, já que o processador é um Ryzen 7 5800H ainda, que era DDR4 na época, e de SSD ele veio com 500 GB originais, com um slot livre caso você queira fazer um upgrade, né, colocar um outro SSD adicional. Vale a pena lembrar que ele utiliza apenas SSDs Gen 3, porque é uma limitação do processador. Você até pode utilizar SSD Gen 4 nesse Note, mas ele vai ser limitado nas velocidades do Gen 3 mesmo. A Lenovo também diz suportar ali armazenamento de HD 2.5 polegadas, mas sinceramente eu não sei como é que você vai botar um HD lá dentro, porque ele não tem espaço disponível. Então eu acho que essa informação está incorreta no site. E claro, né, temos as peças principais, o processador, que é um Ryzen 7 5800H de 2021 e uma RTX 3060, mas antes de falar sobre eles, temos que falar sobre uma outra coisa. Normalmente, a gente não costuma falar muito sobre fontes nos reviews, né, porque elas só servem para fornecer energia o suficiente para alimentar o seu notebook. O problema é que talvez essa fonte não esteja conseguindo alimentar o Gaming 3 da forma como a gente imaginava. No caso, ele vem com uma fonte de 135 watts apenas, o que sim, é muito pouco para esse conjunto de hardware. Para você ter uma noção, essa mesma fonte, veio no próprio Gaming 3 com uma 1650, né, um conjunto de hardware bem inferior a uma 3060. Então 135 watts para alimentar um Ryzen 7 junto com uma 3060 é muito pouco. Na hora que eu fiz o unboxing, eu tinha certeza que algo estava de errado, né? E realmente é um dos grandes pontos negativos desse Note aqui. E aí talvez você esteja se perguntando, pô, mas qual que é a diferença na prática do Note vir com uma fonte tão fraca assim? No começo, eu imaginei que ele iria descarregar enquanto a gente joga ou roda alguma coisa pesado, porque isso já aconteceu em outros modelos por aqui. A fonte não dá conta de fornecer energia o suficiente, e aí o Note precisa puxar a energia da bateria para suprir essa necessidade. Mas não é o caso do IdeaPad Gaming 3. Ele não descarrega enquanto você joga, ponto que podemos dizer que é mais ou menos legal. O problema é outro, inclusive um pouco mais grave. Utilizando essa fonte pequenininha aqui, ele não libera todo o poder que o notebook teria para te liberar, porque ele não permite que você utilize o modo de alta performance. Isso porque esse modo de alta performance faria o notebook consumir mais energia do que essa fonte de 135 watts consegue te entregar. Dessa forma, você só consegue usar ele no modo silencioso ou equilibrado. Por sorte, a gente tinha aqui uma fonte da própria Lenovo, só que de 300 watts por aqui,
e usando ela, aí sim dá para liberar o modo de alto desempenho no software. Fazendo uma comparação, no modo equilibrado, o processador do Note consome até mais ou menos 25 watts e a placa de vídeo chega a 65 watts rodando um jogo. Já usando uma fonte maior para liberar o modo de alto desempenho, o consumo do processador sobe para 35 watts e a placa de vídeo chega a 80 watts, garantindo aí mais performance. E assim, pessoal, a gente usou essa fonte aqui que é a de 300 watts, porque é o que a gente tinha aqui. A gente tem um outro notebook da Lenovo que utiliza ela, né? Mas eu imagino que uma fonte de 230 watts já fosse o suficiente, tá? Não precisa ser exatamente essa que a gente usou. É que realmente 135, que é a fonte original, é muito pouco. 230 watts deve ser o suficiente para alimentar esse Gaming 3 aqui. E aí, a boa notícia é que a Lenovo vende fontes de 230 watts aqui no Brasil, caso você queira comprar. A gente brincou em live que esse notebook aqui é quase como se ele vendesse uma DLC por fora, né? Porque ele original você não consegue usar o modo de alta performance para liberar todo o poder que já está dentro dele, ou seja, para liberar toda a performance que ele já tem, você precisa comprar uma fonte maior por fora. Isso é um pouco de sacanagem, né? Tá certo que na live algumas pessoas argumentaram que não é muito diferente de fabricantes que vendem o notebook com 8 GB de RAM e aí você precisa comprar um pente de 8 a mais para poder fechar os 16 GB em Dual Channel, que hoje em dia é obrigatório, né? Aqui já veio com 16 GB, a diferença é que você vai ter que ir atrás de uma fonte. Enfim, sabendo então sobre todo esse tour da fonte de energia do Gaming 3, vamos lá para os testes, né? A gente fez os testes nesse notebook usando os dois cenários, a fonte original e a fonte maior, ou seja, tivemos o trabalho dobrado para esse carinha aqui, mas vamos começar a mostrar os testes que a gente fez no processador. Esse Note usa o Ryzen 7 5800H, um processador aí de 8 núcleos e 16 threads, lá de 2021. Só que usando a fonte original, ele pega só 9.000 pontos no Cinebench, o que assim, para um notebook gamer é muito fraco. 9.000 pontos não é pouca coisa, tá? Inclusive é a média que notebooks de produtividade costumam atingir, mas é fraco para modelo gamer parrudo desses. Inclusive bem mais fraco se comparado com o próprio Gaming 3, com o Ryzen 7 5800H também, só que com uma GTX 1650, aquele Gaming 3 que custa menos de R$4.000. Mas aí, usando a fonte maior, liberando o modo de alta performance, ele já sobe para 12.600 pontos, o que ainda não é muito, mas é o esperado de um Ryzen 7 5800H. Já no single core, o curioso é que não fez diferença ali usar a fonte original ou usar a fonte maior, tá? Provavelmente porque para testar o núcleo individualmente, que é o que esse teste faz, não é necessário tanta energia. Ambos pegaram cerca de 1.400 pontos, o que é uma pontuação baixa hoje em dia, se compararmos aí com os concorrentes mais modernos, mas aí a culpa é do próprio 5800H mesmo, que já é meio antiguinho. No teste do 3D Mark, o CPU Profile, dá pra ver que a fonte fez uma boa diferença também, mas mesmo assim a gente fica bem atrás do próprio Dell G15 com i5 13450HX e a 3050, né? Que apesar de ser i5, já tá 2 gerações na frente. E claro, isso falando só da performance do processador isolado, tá? Só que assim, a gente sabe que o diferencial do Gaming 3 é a placa de vídeo, né? Não é o processador, então vamos ver como é que essa 3060 se saiu nos testes. Testando então num Blender que estressa só a placa de vídeo de forma isolada, dá pra ver que a gente fica um pouco atrás comparado com outros notes com 3060, tá? Mesmo utilizando uma fonte maior para liberar o modo de alto desempenho aqui no Gaming 3, e provavelmente isso acontece porque a 3060 nesse Note está limitada a 90 watts de consumo, sendo que a maioria das 3060 ficam ali acima dos seus 110 watts, algumas chegando a 140 watts no total. Mas de qualquer forma, ainda estamos com uma pontuação melhor que o principal concorrente, né? O Dell G15 com a 3050, que fica bem mais para baixo, mesmo se compararmos com o resultado usando a fonte de 135 watts. Já no 3D Mark Time Spy, um benchmark que também testa a placa de vídeo, continuamos na frente do Dell G15 com a 3050, só que aqui, usando a fonte maior para liberar o modo de alto desempenho, a gente chega até a ficar melhor do que outros modelos com 3060 nesse teste em específico. Esses benchmarks sintéticos, pessoal, simulam bem aí a situação de você utilizar o notebook para trampar, né? Rodar software de produtividade, esse tipo de coisa. E aí, esse notebook vocês viram que, se tratando de processador, ele não tá nada bem. É um processador já um pouco passado, né? Um CPU já um pouco mais antigo, mas falando de placa de vídeo, aqui nós estamos bem perto de um resultado de uma 3060 comum, ficando na frente das 3050, mesmo usando a fonte original, mesmo usando a fonte pequena, ele continua melhor que o Dell G15 ou Nitro 5, né? Que tem uma 3050, e se você utilizar uma fonte maior, aí você chega mais perto dos notebooks com 3060 full power, apesar de ainda ficar um pouquinho para trás. Só que eu sei que vocês querem saber como é que esse cara se sai em jogos, né? Até porque
por mais que ele seja sóbrio para trabalhar, tem um visual legal para isso, eu acho que ele vai deixar a desejar na parte de processador, que normalmente é mais importante para quem está procurando, né, notebook para trabalho. Agora, para quem procura um notebook para jogar, quem importa mais é a placa de vídeo, que é o grande atrativo desse cara. Antes de mostrar os testes, só queria avisar que esse notebook não tem nenhum tipo de recurso, tá? Tipo Mux Switch, Advanced Optimus. A gente fez todos os testes rodando na tela interna desse cara aqui mesmo e gravando através do NVIDIA Shadowplay. Começando aqui pelo nosso benchmark padrão do canal, Forza Horizon 5 no Ultra e em Full HD. Temos aqui um resultado bem interessante. Usando a fonte original, ele pegou 75 FPS, o que já é bom, tá? Só que usando uma fonte maior, chegou a 81 FPS. Ok, teve um ganho ali relevante, mas eu diria que ambos os resultados, até com a fonte pequena, já tá dentro da média entre notebooks com 3060 e até se comparando ali com as RTX 4050, desconsiderando o Frame Generation. E aqui fica claro, pessoal, que o custo-benefício de performance dele é muito alto, porque mesmo com ele original, com a fonte ali limitada e tudo mais, ele ainda fica muito na frente de notebooks com 3050, que costumam ter o mesmo custo. A mesma coisa acontece no Assassin's Creed Valhalla no alto e em Full HD, usando a fonte original, ele fica no rodapé das 3060 lá, mas liberando o modo de alto desempenho, ele já sobe pro bolo e fica dentro da média delas. Só no Red Dead Redemption 2 que aí ele ficou entre os piores resultados entre as 3060, mesmo usando a fonte já maior, mas de qualquer forma ainda tá na frente das 3050. Eu imagino que aqui nesse jogo tenha faltado energia por conta dela ser no máximo de 90 watts mesmo, né? Enquanto as 3060 Full Power fica ali nos seus 95 FPS mais ou menos, esse Note chega no máximo a 85 FPS mesmo no melhor cenário. Ah, e lembra que eu disse que o processador desse Note é meio fraco? A gente consegue ver isso no Rainbow Six Siege, um jogo onde o processador é quem mais importa. E aí ele ficou entre os piores resultados entre esses Notes que eu separei para montar a tabela para vocês terem uma noção. O próprio Gaming 3, só que com uma 1650, ficou na frente se comparado com o resultado usando a fonte original. Mas resumindo essa parte de performance, pessoal, é o seguinte, é um notebook com um conjunto estranho, tá? Começando aí pela fonte, já vem todo errado, e o processador também deixa a desejar em momentos que você precisar de um processador forte, ele não vai te entregar, mas ele compensa isso com a placa de vídeo, tá? Eu pensei que ele estaria mais limitado na parte da 3060, né? Que ele sofreria mais com o gargalo do processador, ou sofreria mais com a falta de energia da fonte, mas nas tabelas vocês viram que ele fica bem perto das 3060, isso se não ficar entre as 3060, então acaba que o custo-benefício de performance, para quem está procurando performance bruta em jogos especificamente, ou melhor, em jogos que sejam pesados para placa de vídeo e não por processador, ele me parece ser uma excelente opção. Mas até agora eu só mostrei para vocês jogos de benchmarks, né? Deixa eu contar um pouquinho como é que é a experiência de gameplay dele também. Por exemplo, em um Cyberpunk 2077 você vai conseguir rodar aqui nesse Note em Full HD e no Ultra a uns 49 FPS usando a fonte original. Isso sem usar o DLSS. E um ponto que você consegue observar aqui é que como ele está bem limitado, a temperatura também está bem de boa. Só que usando uma fonte maior, aí ele sobe para 55 FPS de média, um ganho bem considerável, inclusive com FPS bem mais aceitável para uma 3060, liberando um pouco mais o consumo dos componentes, só que também esquentando um pouco mais, flertando ali com os 90 graus no processador. Testamos também o Starfield e olha que rodou, tá? Eu achei que talvez não iria rodar, mas deu em Full HD e no alto, usando FSR em 75%, porque nesse jogo não tem como não usar. Ele pega uma média de 36 FPS com a fonte original e cerca de 37 FPS com a fonte maior. A diferença de FPS aqui foi quase inexistente, mas a gameplay em si foi mais estável na segunda opção, tá? Usando a fonte ali de 300 watts. Outro caso que não fez muita diferença fazer o upgrade da fonte foi no The Last of Us no alto, com DLSS qualidade. Ele original pegou 54 FPS de média e com o upgrade pegou 56 apenas. Já para a galera do competitivo, né? Bora aqui pro Warzone 2, que precisa mais do processador, que é o calcanhar de Aquiles desse notebook, né? Um dos calcanhares. De 78 FPS com a fonte original, fomos para 89 FPS depois do upgrade, um baita ganho de performance. Esse aqui é um caso onde você liberar o modo de alto desempenho fez muita diferença, porque é um jogo que precisa de muito processador, né? Então é um cenário que você vai sentir mais ao disponibilizar ali mais energia para o notebook. E por fim, no CS2, curiosamente, usando a fonte de 135 watts, ele pegou uma performance até maior do que com a fonte de 300 watts, tá? Só que assim, ambos ficaram ali na média dos seus 150 FPS mais ou menos, o que tá ótimo para jogar competitivamente.
E vale a pena mencionar também que o notebook não é barulhento, tá? Pegando cerca de 49 decibéis com a fonte original, o que é bem silencioso, e 53 decibéis com a fonte maior, né? Porque ele vai usar o modo de alta performance, onde ele faz um pouco mais de barulho, mas ainda assim tá entre os mais silenciosos que a gente já testou. Mas enfim, falamos muitas coisas sobre esse notebook, falamos sobre o BOzinho da fonte, mas sabe o que é o pior? No final das contas, eu acho que sim, vale a pena a compra desse cara para algumas pessoas. Porque se a gente for pontuar de pontos negativos desse notebook, tem esse BO da fonte, que a gente tá falando bastante nesse review. O processador em si é bem mais fraco, mesmo usando uma fonte mais forte, né? Porque ele é mais antigo. E o Note em si tem menos recursos, né? Faltou um USB-C com vídeo ou um Mux Switch nele. Mas de positivos é que nesse preço ele vai ficar melhor que qualquer concorrente na performance em jogos especificamente, né? Performance na placa de vídeo. A autonomia de bateria foi surreal, ele foi recordista na duração fora da tomada e ainda tem um visual mais sóbrio e menos gamer para quem não quer chamar tanta atenção. Ele é igual o Nitro que nós mostramos recentemente aqui no canal com a 3070 Ti. É um notebook basicão, mas com motor muito forte aqui dentro, tá? Então ele não te entrega muitos recursos, muitas coisas premium, nada de muito rebuscado, mas te entrega performance acima da média. E aí vai de você, se você quer um conjunto melhor, um conjunto mais moderno, ou se você quer performance bruta, que é o que o Gaming 3 tem para te oferecer. E como eu disse, esse cara aqui fica na faixa dos seus R$5.000 a R$5.500, para você poder ficar sabendo dessas promoções quando esse cara entrar em alguma oportunidade, né? Recomendo muito que você acompanhe o nosso site benchpromos.com, porque além da gente postar as promoções nesse site, se você entrar na página do Gaming 3, ele vai listar onde que ele tá mais barato atualmente, tá? Se tem cupom de desconto rolando, cashback, etc. Sem contar que nessa nova versão também tem agora a parte de benchmarks, onde você consegue comparar ali as diferenças de performance entre os notebooks. Tem muitos testes que a gente fez e a gente não mostrou nesse vídeo para não ficar muito longo, mas que estão registrados lá no site. Então depois vai lá dar uma olhadinha, fechou? Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam desse IdeaPad Gaming 3, queria saber o que a comunidade tá achando desse modelo, né? E se vocês curtiram pelo menos do vídeo, não se esquece, deixa aí o seu gostei para apoiar meu trabalho e vejo vocês num próximo então. Até mais, valeu!